César de Lima, sou acadêmico do curso de Agronomia no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. E esse é um trabalho apresentado à disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton Luiz da Paz Lima. O artigo a ser apresentado e discutido tem como tema a diversidade funcional do solo e a solubilização de fósforo após a adição de rocha fosfatada e fungos micorrízicos arbusculares. Abaixo está presente o nome dos autores do artigo, título original e o ano de publicação. Publicação essa ocorrida em 2007. Nessa imagem, podemos observar a capa original do artigo científico. Fungos micorrízicos arbusculares são indispensáveis e essenciais para um solo mais sustentável e bem estruturado, ajudando de diversas maneiras na formação e manutenção desse solo, aumentando a absorção de fósforo, nitrogênio e micronutrientes. Eles melhoram a absorção de água e atuam como antagonistas contra alguns agentes patogênicos de plantas. Objetivos. Os principais objetivos desse trabalho foram avaliar se a inoculação com uma mistura de fungos micorrízicos arbusculares ou uma única inoculação com glomos intrarádices podem afetar o crescimento de Atlas cipris, a diversidade funcional da microflora do solo e determinar se a atividade microbiana aumentou a absorção de fósforo a partir de rocha fosfatada sob as condições testadas. Materiais e métodos. Preparação de inóculos fúngicos. Para a preparação de inóculos fúngicos, as amostras de solo foram coletadas da Rhizosfera de C. Atlantica. Cada amostra foi composta por 5 subamostras de 100 gramas cada, coletadas à profundidade de 20 centímetros. Os solos foram cuidadosamente misturados e esporos de fungos micorrízicos arbusculares foram extraídos de cada subamostra por peneiramento úmido e decantação, seguido por centrifugação. Esporos fúngicos foram esterilizados à superfície e em seguida foram mantidos em águas destiladas a 4 graus Celsius por 2 dias antes de serem utilizados. Os esporos foram identificados observando seus tamanhos, coloração, estrutura da parede e fixação das hifas. Experimento em estufa. Após serem esterilizadas, as sementes de C. Atlântica foram plantadas em sacos plásticos com solo também esterilizado, sendo cultivadas por 12 meses. Os sacos plásticos foram dispostos em blocos casualizados com 10 repetições por tratamento. Medição da diversidade catabólica microbiana. Para realizar a medição, a diversidade microbiana catabólica foi avaliada através da uniformidade do uso de substrato do solo. As medições foram feitas em 3 amostras de solo, a partir de sacos tubulares, escolhido aleatoriamente a partir de cada tratamento. Análise estatística. A análise estatística foi feita a partir de 2 vias de variância, onde foi testada a interação entre o tipo de inoculação e a alteração por rocha fosfática. Resultados e discussões. A figura 1 mostra os resultados da análise entre os parâmetros de crescimento da planta e as respostas da respiração induzida pelo substrato. A e B mostram as cargas variáveis para os parâmetros de crescimento de plantas. C e D mostram as pontuações das amostras de solo para os parâmetros de crescimento de plantas. É importante ressaltar que esses 4 gráficos estão na mesma escala. Nessa figura, uma mudança para a esquerda corresponde para uma maior utilização de ácidos e uma menor utilização de ciclohexano e glutamina. O efeito da inoculação do fungo micorrízico
é mais forte que o efeito da inoculação de glomos intraráceos. O efeito da alteração do fósforo é o mesmo em inoculação de fungos micorrízicos arbusculares e inoculação de glomos intraráceos. A tabela 1 mostra o crescimento de ceia atlântica, teor de fósforo foliar e colonização micorrízica em solos inoculados com glomos intraráceos ou com mistura de fungos micorrízicos arbusculares nativos, e demonstra que os efeitos de glomos intraráceos foi significativamente maior para a biomassa radicular e para o root. Já a segunda tabela mostra os efeitos sobre o crescimento foliar, teor de fósforo foliar e colonização micorrízica de ceia atlântica em solo desinfectado, alterado com rocha fosfática, onde houve uma influência positiva de micorrizas arbusculares no crescimento de plantas. Nos tratamentos com alteração de fósforo, a influência positiva de inoculação de micorrizas arbusculares foi percebida no crescimento da planta, diferentemente da altura das plantas inoculadas com glomos intraráceos, onde nenhum efeito fúngico significativo foi registrado. Essa terceira tabela mostra o impacto de fungos micorrízicos arbusculares no desenvolvimento de plântulas de ceia atlântica em solos com e sem rocha fosfática, onde o efeito desses fungos micorrízicos arbusculares nativos foi maior em solos tratados com rocha fosfática. A quarta tabela mostra que a riqueza catabólica é significativamente maior no G intraráceos inoculados. Mostra também que a uniformidade catabólica foi maior no G intraráceos inoculados no solo do que nos demais tratamentos, e que a respiração induzida mais elevada pelo substrato com ácidos carboxílicos foi encontrada nos fungos arbusculares nativos. Essa quinta tabela mostra que as maiores respostas de respiração induzidas pelo substrato no processo de solubilização de fósforo foram registradas a partir do tratamento de fungos micorrízicos nativos em solo não alterado. No solo com alteração de rocha fosfática, as respostas da respiração induzida pelo substrato com ácidos carboxílicos e tartárico foram maiores no tratamento antifungos micorrízicos nativos, enquanto as respostas da respiração induzida com ácido malônico e ácido glutamínico eram maiores no controle de G intraráceos do que nos demais tratamentos. Conclusão. A partir desse trabalho podemos concluir que o uso de fungos micorrízicos nativos como fonte de inóculo pode ser a melhor estratégia para melhorar o crescimento da planta em um solo degradado. Entretanto, o uso desses fungos e seus efeitos sobre a microflora do solo tem de ser considerado a fim de otimizar o restabelecimento sustentável da planta em um solo degradado. Aqui segue a literatura citada pelos autores do artigo. Obrigado.